Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Que bom que você está aqui comigo para que juntos a gente enfrente, a gente encare mais um conteúdo muito importante na sua jornada de estudos, na sua jornada de preparação rumo à sua aprovação, que é o que a gente mais quer, tá bom? Hoje a gente está aqui para encarar mais um conteúdo do Direito Processual Civil, tá? Hoje nós vamos aprofundar em procedimentos envolvendo a lei do inquilinato. A meu ver, é fácil, tá? Só que tem muita coisa para trabalhar, especialmente porque no nosso encontro aqui, gente, não seria nem producente, né, a gente tentar esmiuçar todos os detalhes, tá? Por isso, como eu gosto de falar no começo das aulas, deixa de lado o telefone, as redes, vem para cá para que você se concentre e extraia ao máximo desse conteúdo que a gente preparou, tá bom? Porque é conteúdo fácil, conteúdo para você estudar, levar a sério, acertar as questões e seguir em frente, tá? Se for para perder pontos, que seja com algo realmente difícil, tá bom? Mas para isso, é claro, você tem que levar a sério, você tem que estudar, tá bom? Vai ficar comigo até o fim dessa aula, eu vou cobrar, hein? Então, sem mais enrolação, vamos que vamos para aquilo que interessa, tá? Em outro encontro, em outra ocasião, a gente já fez as devidas introduções em relação à lei do inquilinato, você sabe muito bem o que está sendo abrangido por ela, o que não está, né, em linhas gerais, né, a lei justamente que trata das relações de locação, né, de imóveis urbanos, sejam residenciais ou comerciais, e tudo aquilo que decorre, que é consequência dessas relações locatícias, tá? Então é claro que na lei do inquilinato, a gente vai ver aí disposições sobre o locador, sobre o locatário, sobre as garantias locatícias, tá? E um dos aspectos que são previstos na lei do inquilinato é justamente o quê? Ou são justamente o quê? Os procedimentos, as ações judiciais em relação às locações, tá bom? Então, de antemão, eu já faço aqui um acordo com você, tá? Vou cobrar, hein? Assim que terminar essa aula, você vai pegar a lei do inquilinato e vai estudar aí dos artigos 58 a 75, tá? Você vai ler realmente com calma. Porque depois aqui da nossa explicação, com o nosso material escrito, com as questões que a gente vai fazer aqui, eu acredito que esse conteúdo vai ficar bem claro para você, tá? Mas é evidente que você tem que ler a lei, tá? Afinal de contas, gente, seria impossível para a gente estudar aqui nessa aula, trabalhar artigo por artigo da legislação, tá? Porque se a gente fosse fazer isso com todas as matérias, com tudo que está previsto no seu edital, a gente não ia sair do lugar, tá? Então fica eu para casa, a gente faz a aula aqui e depois eu quero que você abra a lei do inquilinato, você digite no Google, né? Lei do inquilinato, Planalto, né? Ou lei 245 aí de 1991, Planalto, abra, tá? E aí leia, tá bom? Eu particularmente, quando estou estudando aí, e sim, gente, professor permanece estudando pro resto da vida, ainda mais professor de direito, tá? Quando eu estou estudando, eu abro a lei no Planalto, eu gosto de marcar a opção em cima texto compilado, porque não fica aparecendo as redações que já foram revogadas, tá? A meu ver, facilita o estudo e evita que se faça confusão, tá? Então, tá aí o para casa, eu vou cobrar de vocês, tá bom? Vamos lá.
Então, como eu falei para vocês, hoje o estudo aqui da nossa aula é sobre os procedimentos, ou seja, sobre as ações relacionadas à lei do inquilinato, tá bom? E é disso que a gente vai tratar. Olha aqui, meu povo. A primeira, gente, mais comum, a mais evidente, né, a mais observada e a que mais vem à mente quando a gente fala de ação judicial ou de procedimento judicial em relação à lei do inquilinato é qual? Ação de despejo, não é mesmo? Afinal de contas, é muito comum de se ver e é aquilo que a gente sempre imagina, né? Ah, se eu tenho um imóvel alugado, e se o locatário não cumpre com suas obrigações, e às vezes as obrigações não se resumem apenas ao pagamento de aluguel, tá? Às vezes essas obrigações se referem a outros pagamentos aí de acessórios, outro tipo de encargos, ou de conservação do imóvel, por exemplo. Recentemente eu fui procurado por uma pessoa em meu escritório que ela recebeu um imóvel, o locatário tinha pago rigorosamente em dia todos os aluguéis, mas o cara entregou o apartamento ali do meu cliente totalmente destruído, gente. Assim, bastante, né, avariado, né, pra gente usar o termo que a gente utiliza em processo, né? Com paredes descascando, uma bancada que tinha lá na área dos fundos de lavar totalmente quebrada, ou seja, entregou o imóvel em péssimo estado de conservação. E o meu cliente havia entregado a ele, no início da locação, o imóvel em perfeito estado de conservação. Então as obrigações não se resumem ao pagamento pontual, nem em dia dos aluguéis, tá? Então, o que mais vem à mente quando a gente fala de ação envolvendo da lei do inquilinato é o quê? Despejo. E é claro que essa é a ação mais comum e é nela que a gente vai focar aqui, tá? Se você vai ver que nessa aula de hoje a gente vai passar um bom tempo falando da ação de despejo e menos tempo falando das outras, tá? Por isso é muito importante que você leia esses artigos que eu mostrei para vocês, tá? Tanto é que eu deixei aqui a indicação dos artigos, beleza? Vamos lá. Quando eu falo aqui sobre a ação de despejo, gente, o despejo é um instrumento judicial, é o procedimento destinado ao quê? A retomar o imóvel locado, encerrando a relação locatícia. Simples assim. Então eu tenho um locador que alugou para o inquilino, né, o locatário, e esse locador deseja retomar o imóvel para si. Então ele ingressa com uma ação de despejo. Ele tem o objetivo de despejar o inquilino que lá está, tá? Então vamos lá. Esse procedimento, gente, ele vai ser sempre o quê? Sempre vai ser judicial, tá? Judicial. Por que eu estou frisando isso? Não existe despejo aqui extrajudicial no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que você tenha, por exemplo, um locatário que esteja ali totalmente inadimplente com suas obrigações, você não pode chegar ali no imóvel e tirar aquele indivíduo na força, tá? Às vezes a gente até gostaria, né, que fosse possível, né, ou que a nossa legislação tivesse meios mais diretos de resolução de problema. Sim, eu acho necessário, tá? Mas não existe despejo extrajudicial. Então, se de fato o locatário, mesmo inadimplente com suas obrigações, fincar o pé e falar que não vai sair do imóvel, você vai ter que ingressar com uma ação judicial para obter ali uma ordem de despejo, e aí essa ordem de despejo, né, judicial, ela vai ser cumprida, se necessário à força, tá? Então, o locatário não vai conseguir impedir eternamente o despejo, tá? Afinal de contas, quando ela for cumprida, se o locatário não quiser sair, se for necessário, chama até a polícia, tá? E aí ele sai por bem ou por mal, mas sai. Só que isso somente após um procedimento judicial, tá bom? Vamos lá. O despejo, gente, ele pode ser proposto, né, esse procedimento, por alguns motivos. E aí não somente, gente, não somente a inadimplência do locatário, que é aquilo que nos vem à mente. Por quê? O que passa pela cabeça? Se o locador tem um imóvel e ele deseja alugá-lo, se o locatário está com tudo em dia, então não é do interesse do locador despejá-lo, não é mesmo? Mas existem algumas situações, tá? Algumas hipóteses. Primeiro, falta de pagamento do aluguel e dos encargos, é evidente, é a hipótese mais comum, tá? Segundo, término do prazo contratual. Então imagine que após o fim do contrato, o locador não queira renovar o aluguel e o locatário simplesmente não saia. Então é preciso ingressar com uma ação de despejo, tá? Seja uma infração legal ou contratual, imagine que o locatário descumpriu o contrato. Por exemplo, é muito comum de se ver em contrato de locação a proibição da sublocação, ou seja, o locatário não pode alugar o imóvel para outra pessoa, só ele pode utilizar o bem, ok? Imagina que o locatário sublocou, infringindo ali a proibição contratual, e isso de repente foi algo para você que foi a gota d'água. Você pode pedir o despejo dele, olha, estava proibida a locação, estava claro no contrato e você sublocou para outra pessoa, estava até faturando dinheiro com isso, né? Então não, quero o despejo, volta para cá o imóvel. Então sim, uma infração ela pode dar motivo para um despejo, tá? Agora, olha esse exemplo aqui, ó, necessidade de uso próprio. Então, imagine que o locador, ele queira utilizar o bem, ele mesmo, seja para morar ou dar alguma finalidade específica, ele vai utilizar. Então, se ele quiser morar no bem, ele não precisa, né,
ficaria esperando até o fim do contrato. Ele pode pedir ação de despejo para uso próprio, perfeitamente. Ou também ele pode requerer o despejo, que a gente chama de despejo com denúncia vazia, ou seja, nos casos permitidos em lei, nas situações que ele nem precisa especificar o motivo. Ele apenas pede o despejo, tá bom? Ou, por exemplo, a extinção do contrato de trabalho, né, se for uma locação vinculada. Imagina que é feito um aluguel, então uma empresa que ela aluga um imóvel para que um funcionário more. De repente, se esse funcionário, por exemplo, é demitido ou pede demissão, sai da empresa, é natural que aquele contrato de locação que seja vinculado ali, aquele vínculo de emprego também, que ele seja encerrado e seja necessário, por exemplo, uma ação de despejo, tá? Agora, a gente sabe muito bem, gente, que a justiça no Brasil, ela é rápida, né? Não, pelo contrário, né? A justiça no Brasil, ela é muito lenta, né? E para ser justo, né, com os servidores e membros do Poder Judiciário, essa lentidão, ela não é culpa, né, dos membros ou dos servidores, né, na maior parte dos casos, né? Nós temos uma infinidade de processos, uma cultura de litigância muito grande, né, da gente, né? Nós temos uma pouca cultura de fazer acordos, de resolver o problema. O brasileiro, como sempre, em regra, ele quer ganhar tudo, né? Então, poucas vezes a gente vê no processo judicial alguém disposto realmente a ceder um pouquinho para chegar no acordo, a reparar os danos que causou. A gente tem uma cultura muito aqui no Brasil de querer só ver o meu lado e o outro que se lasque, né? Então, enfim, tem uma série de conjunto de fatores. Agora, pensa comigo, você está ali ingressando com uma ação judicial, você precisa do imóvel com rapidez. Imagina se você tivesse que esperar o fim da ação de despejo para então receber de fato o bem. Isso seria um caos, não seria? Agora, é claro que a lei, ela prevê também a possibilidade de uma liminar. Sei que você já ouviu falar de liminares, né? Que vem de uma expressão em latim, que o direito adora, né? Expressão em latim, que nada mais significa do que in liminis litis, ou seja, no começo da lide, tá? Essa decisão liminar, que é provisória, evidentemente, ela pode ser concedida em alguns casos. Olha aqui. O juiz pode, olha aqui, ele pode, tá? Primeira coisa, o juiz não está obrigado a conceder, ele pode, tá? Conceder uma liminar para que o locatário despeje, ou seja, desocupe o imóvel em até 15 dias, tá? Independentemente de ouvir o réu, né, o locatário, mesmo sem ouvi-lo. Ou seja, uma situação extrema, né? Agora, é claro, nas hipóteses legais, tá? Quais são as principais hipóteses aqui, tá? Falta de pagamento sem garantia locatícia, término do prazo da locação, né, que não seja residencial, né, comercial, morte do locatário sem um sucessor legítimo, né? Imagina, o locatário morreu, não deixou filhos, não era casado, nem nada. Permanência irregular após a extinção do contrato, ou ainda substituição de garantia que não foi efetivada, tá? Essas são situações que, em regra, podem autorizar o juiz a conceder uma liminar. E, mais uma vez, o juiz pode conceder a liminar, o juiz não é obrigado a conceder a liminar, tá? Agora, a regra importante, presta atenção. Em regra, exige-se a caução equivalente a 3 meses de aluguel, salvo exceções previstas em lei, tá? Ou seja, em regra, o que vai acontecer? Em regra, exige-se que ele deposite ali a caução referente a 3 meses de aluguel. Por quê? Porque ele pode ter que indenizar o locatário, por exemplo, se comprovar, por exemplo, né, que o juiz foi induzido a erro por alegações mentirosas ali do autor, por exemplo, né, do locador. Então, se causar algum dano, é claro que o locatário tem direito a ser compensado por esse dano. Então, em regra, essa concessão de liminar, ela exige isso, tá bom? Mas tudo aí vai ser decidido pelo juiz. Agora, gente, nos casos de despejo por falta de pagamento, o locatário ele pode fazer aquilo que a gente chama de purga da mora, purgar, solver, né, ou seja, resolver a mora. O que é a mora? Atraso, inadimplência. Então, se eu estou sendo ali processado, né, por uma ação de despejo por falta de pagamento, o que vai acontecer? Se quando eu receber a licitação, eu correr até o locador e pagar, mas pagar tudo, aluguéis, com juros, correção monetária, se tiver multa contratual, pagar a multa contratual, honorários do advogado ali, né, do locador, o advogado também tem que comer, né, gente? Então, o advogado também tem que fazer sua feira, né? Então, se o locatário fizer tudo isso, pagar tudo ali, ocorrerá então a purga da mora. E qual vai ser a consequência disso? Evitará o despejo, tá? Então, sim, o locatário ele pode purgar a mora se, é claro, né, o fundamento da ação de despejo for a falta de pagamento. Se for, por exemplo, despejo para uso próprio, o locador não está dizendo que o locatário está em débito, que está inadimplente, nada disso. Ele só está dizendo, eu quero usar o imóvel que é meu, tá? Então, é claro que essa purga da mora se aplica nos casos que o fundamento da ação de despejo é, de fato, a inadimplência por parte do locatário, tá bom? Agora, na ação, gente, é muito comum de se observar a cumulação, né? Cumulação é a acumulação, né? Ou seja, a junção de pedidos numa ação de despejo, por exemplo. Posso ingressar com despejo mais cobrança de aluguéis que estão vencidos, né? Claro, aluguéis com juros, correção monetária pertinentes, eventualmente multa, né? Tudo que eu tenho direito, tá?
Ou, por exemplo, despejo mais encargos da locação, estou resumindo. Você pode ingressar com a ação de despejo, mais a cobrança de tudo que ainda estiver em aberto, tá? Você não precisa optar por ingressar só com a ação de cobrança ou só com a ação de despejo, coloca tudo no mesmo balaio, faz aí uma medida para ter economia processual e vamos que vamos, tá bom? Agora vamos falar de outro tipo de ação envolvendo aí, além do inquilinato, tá? Que a gente toma de empréstimo aqui, né? Uma ação que a gente estuda lá em direito civil, né? Que é a ação de consignação e pagamento. Em linhas gerais, qual que é a ideia da consignação e pagamento? O caminho normal, natural que a gente vê aí na vida é o seguinte: se eu sou devedor a alguém, eu tenho um credor, evidentemente, se eu vou pagar para esse credor aquilo que eu devo, o que o credor faz? Agradece a Deus e recebe a grana, não é mesmo? Mas existem situações em que ou o credor se recusa a receber, ou há, por parte do devedor, uma legítima dúvida sobre quem seja o credor de fato, né? Imagina, por exemplo, que eu alugo uma casa, vamos imaginar aqui. De repente, o locador, o meu locador, ele morre. E aí esse locador deixou 2 filhos, o Joãozinho e a Mariazinha. Chega na minha casa, bate na porta, o Joãozinho falando, você sabe que, né, que meu pai morreu e tal? Pois é, sinto muito, então a partir de agora você paga para mim o aluguel, tá? Beleza. 30 minutos depois, chega a Mariazinha e bate na minha porta. Você sabe que meu pai morreu, né? Uma pena, pois é, meus sentimentos. Então, a partir de agora, você paga o aluguel para mim. Opa! Joãozinho é herdeiro, Mariazinha é herdeiro. Pago para Joãozinho, pago para Mariazinha. Não sei. Então, o que eu vou fazer? Correr o risco de pagar para a pessoa errada e ter que pagar de novo? Então, seria um exemplo de quê? Aí, na consignação e pagamento, se o credor se recusa a receber, ou se eu tenho dúvida de quem é que deve receber o valor, o que eu faço? Eu ingresso com esse procedimento que eu deposito na justiça. Falo, justiça, minha parte está feita, eu não estou em atraso, não estou em mora, não posso ser penalizado. Minha parte está feita. Agora, o credor, seja quem for o credor aí, o senhor decide aí, Vossa Excelência decide, passa para o credor certo, ou ainda, né, se o credor estiver recusando a receber, está aqui o valor, o credor que pegue ou não pegue, mas a minha parte está cumprida. Então essa é a ideia. Então olha aqui, qual que é a finalidade da consignação e pagamento? É uma ação, gente, que é utilizada quando o locador se recusa a receber o aluguel, ou cria obstáculos para isso, né? Ou ainda quando há dúvida, né, sobre quem deva recebê-lo, tá? Imagina, por exemplo, que o locador, ele estabeleceu, por exemplo, uma multa contratual, vamos imaginar uma cláusula bem leonina, uma multa de 500% em caso de inadimplência. Poxa, 500% é coisa demais, né? Imagina que você, então, atrasou ali um dia e você vai pagar, o locador fala, olha, eu quero o aluguel original, tá? Mais essa multa de 500%. E você fala, eu não. Aí o locador fala, eu não vou aceitar o pagamento só do aluguel não, mas eu atrasei só um dia, eu não vou aceitar. Aí o que você faz? Você vai deixar ficar em atraso? Não, você entra com uma consignação e pagamento e fala, excelência, não vou pagar essa multa de 500% não, tá aqui o valor do aluguel, atrasei um dia. Aí, vamos imaginar, nessa situação o credor se recusou a receber, mas também naquela hipótese de dúvida também poderia, tá? Então quais são as hipóteses mais comuns? Recusa injustificada do locador de receber, dúvida sobre quem é que deve receber, exigência de encargos indevidos, por exemplo, tá? E o locatário vai fazer o quê? Depositar judicialmente o valor. E o que vai acontecer? Isso vai evitar a mora, ou seja, ele não estará em atraso, em inadimplência, tá? Ele vai manter o contrato ativo. Tá bom? É claro que na consignação, o locador ele vai poder se justificar, e talvez até ele tenha razão, tá? Então imagine que de fato ele tenha razão, aquilo que ele está querendo receber seja correto. Aí a justiça vai mandar evidentemente o locatário pagar, tá? Mas, a princípio, serve para isso a ação de consignação, tá? Temos também, gente, a ação revisional de aluguel. Qual que é o objetivo da ação revisional? Adequar o valor do aluguel ao preço de mercado. Ou seja, eu não quero rescindir, eu só quero ajustar o valor, tá? Alguns requisitos. O contrato tem que estar ativo pelo menos há 3 anos e tem que ter um desequilíbrio, né, entre o valor do aluguel contratado e o valor de mercado, tá? Então perceba que não é só para abaixar não, tá? Porque ela pode ser proposta tanto pelo locatário, mas também pelo locador. Às vezes é para reajustar para mais, tá? O juiz ele pode, enquanto o processo tramita, porque não é rápido, né, fixar um aluguel provisório, né? E claro, a sentença vai produzir efeitos retroativos, desde a data da citação. Então o valor que a justiça determinar vai ser aplicado desde a data da citação do réu ali no início da ação, tá bom? Então qual que é o objetivo da ação revisional? Rever, tá? Revisar o valor do aluguel. E por fim, gente, a última ação que vamos ver aqui é a ação renovatória. Qual que é a ideia da ação renovatória? É a ação para renovar, óbvio, né? Qual que é a ideia? A finalidade dela, gente, é garantir que a locação comercial, não se destina à locação residencial, tá? Que a locação comercial, gente, tem uma renovação compulsória. Sim, compulsória, tá? Mesmo que o locador, a princípio, não queira, tá?
O objetivo é proteger, gente, o chamado fundo de comércio, proteger o estabelecimento comercial. Imagina bem, você está, por exemplo, há 15 anos no mesmo ponto, alugando, cumprindo fielmente todas as obrigações do contrato, paga em dia, conserva o imóvel, tá tudo certo com você lá. E você tem uma empresa estabelecida, todo mundo sabe que a sua empresa funciona lá, tá tudo corretinho com a sua empresa, imagina que de uma hora para outra o locador percebendo e falou, vou me aproveitar disso. Essa empresa está aí há tanto tempo, uma mudança para ela seria um transtorno, perderia clientes, de uma hora para outra, na hora de renovar, eu só aceito renovar por um valor 4, 5, 6 vezes maior do que o valor que era até então. Poxa, seria uma situação que faltaria boa fé, não seria? Então esse é o objetivo da ação renovatória, proteger o locatário, que seja locatário comercial, né, não é para fins residenciais, nesse caso. Agora, alguns requisitos. Tem que ter um contrato escrito, né, com prazo determinado. Ele tem que estar ali justamente, né, com prazo mínimo de contrato de 5 anos, né, ou somando os contratos anteriores, tá? E tem que estar explorando o mesmo ramo de atividade por pelo menos 3 anos ininterruptos, tá? Ou seja, tem que comprovar que, de fato, aquela localização ali, para aquela finalidade é importante, tá? E tem que propor a ação dentro do prazo legal. Qual que é o prazo legal? Entre 1 ano e 6 meses antes de terminar o seu contrato, você tem que ingressar com essa ação. Então você não pode entrar com essa ação antes de 1 ano, ou seja, faltando mais tempo do que 1 ano para vencer, e nem mais perto do que 6 meses. Tem que ser ali nesse período, tá bom? E aí, se a ação for procedente, a justiça vai determinar que o contrato seja renovado, preservando-se as mesmas condições anteriores, tá bom? Então, qual vai ser o efeito? Manter o locatário do imóvel, tá? Pode haver revisão do valor do aluguel, mas com parâmetros, né, evidentemente, que respeitem a boa-fé. E a sentença vai substituir, né, o novo contrato, tá bom? Agora, a renovatória não se aplica à locação residencial, tá? Tem o objetivo de proteger ali o fundo de comércio, tá? E aqui trouxe um quadro resumo aqui das ações e suas finalidades, tá bom? Despejo para retomar o imóvel, consignação, pagar o aluguel e evitar a mora, revisional, ajustar o aluguel ao mercado, e renovatória, renovar a locação, que seja comercial, tá bom? E se tá bom mesmo, já sabe, né? Bora praticar aqui, meu povo. Questão número 1. A ação de despejo, prevista nos artigos 59 a 66 da Lei do Inquilinato, tem como finalidade, letra A, revisar o valor do aluguel conforme o mercado, B, rescindir unilateralmente os contratos administrativos, C, retomar o imóvel locado, encerrando a relação locatícia, D, garantir a renovação do contrato comercial, ou E, cobrar exclusivamente os aluguéis atrasados. E aí, meu povo? Tá fácil, hein? É claro que a correta aqui nessa questão número 1 é a letra C, não é mesmo? Qual que é o objetivo da ação de despejo? Retomar o imóvel, ou seja, despejar o indivíduo, né? Encerrando a relação locatícia, tá? Olha aqui, a letra B fala de contrato administrativo, ou seja, contrato de administração pública, não tem nada a ver aqui, tá? Não tem o objetivo de revisar o contrato, seria ação revisional. De garantir a renovação, a ideia é o contrário, né? E é cobrar exclusivamente aluguel atrasado? Não, a gente sabe que pode ter cumulação de pedidos, tá bom? 2, vamos lá. Assinatura ativa correta quanto à forma de despejo no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos lá, que era correta aqui. Letra A. Admite-se o despejo extrajudicial mediante notificação? Tem despejo extrajudicial, gente? Não, né? B. O despejo pode ocorrer por ato administrativo? Não, né, gente? É sempre judicial. C. Existe o despejo extrajudicial apenas em locação comercial? Não tem despejo extrajudicial. D. O despejo somente pode ocorrer por meio de ação judicial? Tá certo isso aqui, né? Letra E. O despejo extrajudicial é permitido se houver cláusula contratual. Não. Se de fato é um indivíduo fincar o pé ali e falar que não sai, você não pode ali à força. Mesmo que você tenha uma cláusula contratual ali nesse sentido, você ir lá e pela sua própria força, ou seja, né, você justamente ali fazendo ali valer o direito, né, pelas suas próprias mãos, você não pode fazer isso. Você tem que ingressar com processo judicial para isso, tá bom? Número 3. Vamos lá, meu povo. Constitui motivo legal para a propositura da ação de despejo, exceto, vamos lá. A. Falta de pagamento do aluguel e encargos. Isso aí autoriza ingressar com ação de despejo? Autoriza, então não é o que a gente quer. B. Término do prazo contratual? Autoriza, então não é o que a gente quer. C. Infração legal contratual? Autoriza, então não é o que a gente quer. D. Desequilíbrio entre aluguel e valor de mercado? Isso autoriza a ação de despejo, gente? Autoriza? Não, por quê? Se você entende que o valor da locação está desequilibrado, seja para menos ou para mais,
você deve ingressar com uma ação revisional, não com uma ação de despejo, tá? E letra E, necessidade de uso próprio, sim, é um dos motivos que autorizam o ajuizamento de ação de despejo. Você, locador, se você quiser utilizar o imóvel, você pode ingressar com essa ação para retomar para si, para que você mesmo o utilize, tá bom? Questão número 4, vamos lá. Segundo a lei do inquilinato, o juiz poderá conceder liminar de desocupação em 15 dias, independentemente do motivo do réu, em hipótese como, letra A, revisão do valor do aluguel residencial, letra B, falta de pagamento com garantia locatícia válida, letra C, término do prazo da locação não residencial, D, propositura de ação renovatória, ou E, existência de dúvida quanto ao credor do aluguel. E aí, gente, qual é uma hipótese aqui que autoriza o quê? A concessão da liminar? É o que está na letra C, não é? Término do prazo da locação, né? Não residencial, ou seja, comercial, tá? As demais aqui, gente, como revisão é para ação revisional, a B, falta de pagamento com garantia locatícia, se fosse sem, né? Ajuizaria, né? E permitiria. D, propositura de ação renovatória não é uma hipótese. E nem existência de dúvida quanto ao credor do aluguel, porque isso é lá para consignação, tá bom? Número 5, vamos lá. Nas ações de despejo por falta de pagamento, a chamada purga da mora permite ao locatário, o que é purgar a mora nesse caso, gente? Pagar todo o valor devido, tá? A, rescindir o contrato sem penalidades? É isso que é o objetivo? Rescindir o contrato? Não. B, depositar apenas o valor do aluguel principal? Tem que depositar juros, correção, então não é isso. C, manter-se no imóvel sem pagar encargos? Não, vai ter que pagar sim. D, pagar o débito integral e evitar o despejo. E isso, de fato, permite ao locatário, né? Então, se você está sendo processado uma ação de despejo por falta de pagamento, se você faz o pagamento, ou seja, acaba ali o fundamento da ação da ação de despejo, né? Então, se encerrou aqui do fundamento, você pagou tudo com multa, com juros, né? Com correção monetária, honorários, aí sim, você vai manter o contrato ativo, tá? A letra E, suspender o processo? Não, o processo vai ser extinto, uma vez ali que você vai ter cumprido as obrigações. Número 6, vamos lá, meu povo. De acordo com a lei do inquilinato, é permitida a acumulação dos seguintes pedidos. Vamos lá. Quais são, então, os pedidos, meu povo? Letra A, revisão de aluguel e renovação contratual. B, despejo e ação renovatória. C, despejo e cobrança de aluguéis e encargos. D, consignação e pagamento e ação revisional. Ou E, revisional e despejo por denúncia vazia. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui? Letra C, não é, meu povo? Ou seja, você vai acumular despejo e cobrança de aluguéis e outros encargos, tá? Olha as outras aqui. Você vai, por exemplo, a letra B, você vai acumular despejo e ação renovatória? Olha, você quer despejar o cara ou quer renovar o contrato? São incompatíveis, né? B, você quer revisar o aluguel ou você quer renová-lo? Você concorda com o valor? Você quer renovar? Ou você quer revisá-lo, alterá-lo? Né? D, consignação e ação revisional? Opa, peraí. Você está tendo problemas com o credor ou quer rever o valor? São pedidos que não se acumulam, né? A letra E, revisional, ou seja, para rever o valor, e despejo por denúncia vazia? Você quer rever o valor ou quer despejar? Tá? Então, não dão certo. Questão número 7, vamos lá. A ação de consignação e pagamento tem como principal finalidade, letra A, rescindir o contrato de locação. Letra B, fixar aluguel provisório. Letra C, garantir a renovação do contrato comercial. Letra D, evitar a mora diante da recusa ou obstáculo. Ou, por fim, aqui, a letra E, retomar o imóvel locado. E aí, meu povo? Qual que é o objetivo aqui da ação de consignação? É o que está na letra? O quê? D, né? Evitar a mora diante da recusa ou obstáculo aqui do locador, tá? Qual que é a ideia da ação de consignação? O credor está se recusando a receber e, portanto, eu quero consignar para evitar que eu esteja inadimplente, que eu esteja em mora, ou ainda eu tenho uma dúvida, né, de quem é o credor que deva receber. Por exemplo, os dois herdeiros, né, do finado, do falecido locador, aparecem perante mim cobrando aluguel. Pago para Mariazinha ou para o Joãozinho? Então eu deposito na justiça lá e eles que se degladiem pelo valor, tá? Mas a minha parte está cumprida, tá?
O objetivo não é rescindir o contrato, pelo contrário, né? Não é fixar aluguel provisório, nem garantir a renovação, nem retomar o imóvel. O objetivo é preservar o contrato, tá? Uma vez que será afastada a mora, né, inadimplência do locatário. 8. Sobre a ação renovatória de locação, é correto afirmar o quê? Vamos lá. A. Pode ser proposta por qualquer locatário residencial. B. Exige o contrato verbal com prazo indeterminado. C. Deve ser ajuizada após o término do contrato. D. Protege o fundo de comércio do locatário empresarial. Ou é dispensa a exploração do mesmo ramo de atividade? Vamos lá. Começando aqui por baixo. Dispensa a exploração do mesmo ramo de atividade? Não dispensa, tanto é que você tem um prazo mínimo a comprovar. D. Protege o fundo de comércio do locatário empresarial? Exato. Protege mesmo, como a gente viu. C. Deve ser ajuizada após o término do contrato? Não. Tem um prazo ali entre 1 ano e 6 meses antes do fim. B. Exige contrato verbal? Pelo contrário, né? O contrato tem que ser escrito, né? A. Pode ser proposta por qualquer locatário residencial? Não, é comercial. Questão número 9. Vamos lá. Em relação à lei do inquilinato, julgue o item seguinte. A ação renovatória se destina à renovação do contrato de aluguel, seja residencial ou comercial, mantendo-se os mesmos parâmetros objetivos. E aí, meu povo? Está certo ou está errado? Isso está errado, né? Por quê? Ação renovatória para locação residencial? Não. Ação renovatória ela é um instrumento colocado à disposição do locatário comercial, não do locatário residencial. Tá bom? Portanto, essa proposição aqui está errada. Número 10, vamos lá. Acerca da lei do inquilinato, julgue o item seguinte. Tendo em vista o notório interesse do locador de receber o preço ajustado pela locação, não há possibilidade do locatário ajuizar ação de consignação em pagamento. Não existe, gente, ação de consignação em pagamento aqui, envolvendo as relações de locação? Claro que existe, tá? Portanto, é errado aqui essa proposição. Conferiu o gabarito? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!